Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar programas Ideias em Debate. Hoje nosso entrevistado é Alessandro Fatioli. Alessandro Fatioli é bacharel em Ciências Contábeis, mas atualmente é taxista. É taxista há 13 anos. Trabalhava como bacharel em Ciências Contábeis, mas decidiu ser taxista. Ele vai contar aqui pra gente o porquê de levou ele a ser taxista. Fatioli também é fundador da FENATAX, Frente Nacional do Táxi. Essa entidade foi fundada agora em janeiro de 2023. Ela foi fundada com um grande número de taxistas do Brasil. Os taxistas perceberam que precisavam de uma entidade nacional que falasse em seu nome. Ele participou dessa fundação e hoje é vice-presidente da FENATAX. Fatioli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o nosso telespectador está curioso em saber, você, um profissional qualificado, formado em Ciências Contábeis, decidiu ser taxista. Por quê? Primeiro, boa tarde e agradeço muito estar fazendo parte do programa. É uma honra estar aqui e mandar um abraço para o Ricardo Patá, né, nosso grande mentor. E a pergunta é legal. Eu sou, sim, um profissional, né, de muitos anos, trabalhei mais de 20 anos com contabilidade, mas chegou um tempo na minha vida que eu queria mudar de áreas e encontrei muita dificuldade no mercado de trabalho formal, por vários problemas do país, problemas econômicos do Brasil, e enfim. E aí eu acabei encontrando um caminho dentro do táxi, porque eu tinha alguns amigos taxistas, até alguns que eu conheci usando o táxi, e acabei pegando amizade com esses taxistas, e aí eles foram me abrindo a cabeça, me falando como é que era a profissão, eu fui me apaixonando e resolvi entrar no setor. Fui criticado por muitos amigos e familiares que falavam: poxa, mas você estudou tanto, né? Pô, você é formado, você fala inglês, você fala espanhol, viajou para vários países do mundo, por que ser taxista? Você podia ter um emprego superior. Eu falei: não, mas eu quero ser, não interessa, eu quero ser taxista e acabou, né? E também, como eu te falei, enfrentei problemas no mercado de trabalho e foi uma coisa assim que eu entrei, me apaixonei e estou até hoje. Encontrei uma profissão muito bonita, digna, profissionais fantásticos, também com muitos problemas, e achava que era uma categoria muito mais unida do que realmente é. E depois, vivenciando o dia a dia da profissão, fui descobrindo as coisas maravilhosas dentro dela e as coisas ruins. Então eu cheguei à conclusão de que eu tinha que começar a me enturmar com pessoas que, assim como eu, queriam melhorar o táxi no Brasil, que queriam que a parte ruim do táxi fosse extinta e começasse a dar uma evolução na profissão. E quando chegaram os aplicativos no Brasil, foi quando houve uma união muito grande da categoria, porque teve aquela briga tal, por regulamentação dos aplicativos, que é um tema que hoje no Brasil está bem relevante. E naquela época foi o tema da imprensa e tudo. E eu acabei encabeçando essa luta no Brasil. Não esperava que isso acontecesse, mas aconteceu naturalmente. E eu acabei sendo convidado para participar de muitas audiências públicas, né? Então eu fui convidado para participar de audiência pública na Câmara Federal. Na época o presidente era o Rodrigo Maia, depois fui chamado para participar de uma audiência pública no Senado, que era o presidente, era o Eunício. E cada audiência pública que eu ia e falava, mais pessoas me convidavam para participar de outros lugares. E participei de audiências públicas na Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do Rio de Janeiro, várias prefeituras do Brasil e aqui do interior de São Paulo. E também nas Assembleias Legislativas de Minas, do Rio e aqui de São Paulo. Dei entrevista para todas as redes de TV, rádio, enfim, participei de debates na CBN com a Fabíola Cidral. E o tema era sempre a regulamentação dos aplicativos, a discrepância, né, a diferença, o dumping social, o dumping. E isso foi me proporcionando um destaque nacional no meio.
E acabei conhecendo pessoas que também queriam a mesma coisa que eu, tinham os mesmos objetivos que eu, e a gente foi se enturmando e começamos a ajudar os sindicatos e começamos a nos unir com os sindicatos, com as federações que existem do táxi no Brasil. E quando a luta chegou em Brasília, num projeto de lei de regulamentação dos aplicativos em Brasília, aí eu fui uma das pessoas que participaram diretamente no projeto de lei do Zaratini, PT, o Zaratini que foi o autor do projeto, e nós estávamos lá quase toda semana. Eu deixava de trabalhar no meu carro para poder ir para Brasília lutar pela categoria. E lá em Brasília, essa luta toda, nós descobrimos que nós tínhamos representação municipal, estadual, mas faltava uma representação nacional. Foi isso que te levou junto com esse grupo, fundar a FENATAXI? Exatamente. Então foram lideranças do mundo do táxi, juntamente com presidentes de sindicatos, de federações, que nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que ter mais força em âmbito nacional. Lá no Congresso, principalmente. Porque quando nós chegávamos num senador ou num deputado para pedir apoio, eles perguntavam, mas você representa qual sindicato ou qual federação? Ah, eu represento o sindicato de São Paulo ou do Rio. Aí eles falavam, mas tudo bem, eu acho legal vocês aqui e tal, mas será que os taxistas de Manaus querem a mesma coisa que vocês? Será que os taxistas de Recife querem a mesma coisa? Vocês não têm uma entidade que represente vocês em âmbito nacional? Poxa, não tem. E aquela dificuldade, então, foi um dos grandes motivos foi esse, ter uma representatividade dentro do Congresso Nacional. E aí, a FENATAXI, o objetivo, um deles é esse, representar a nossa classe lá em Brasília, no Congresso, fazer tramitação de projetos a favor ou contra, lutar contra os projetos que são contra a gente, contra a nossa categoria, e obter o respeito e a representatividade necessária para poder tramitar lá dentro do Congresso, que não é fácil. São várias ideias, várias convicções políticas, não é fácil. Mas outro objetivo é fortalecer os sindicatos. Tem muitos sindicatos com muitas dificuldades no Brasil, no nosso setor, e Fatioli, a gente quer reerguer os sindicatos. Me diga uma coisa, Fatioli. Existem sindicatos de taxista em todas as capitais, em todas as cidades brasileiras. Sim. Assim como existe também Federação de Taxistas. Né? A Frente Nacional de Táxi não vai gerar um conflito com essas entidades? É uma ótima pergunta. Algumas pessoas também têm essa dúvida. Não, na verdade nós somos um guarda-chuva, um ponto de apoio, inclusive para os sindicatos. As capitais, como você bem disse, Mauro, todas as capitais possuem os sindicatos da categoria. Mas existem inúmeras cidades pelo Brasil que não têm os seus sindicatos e têm dificuldades em instituir o sindicato. Uma das missões da FENATAXI é ajudar todas as cidades que pretendem e querem ter um sindicato. Nós vamos dar o apoio necessário para que eles fundem um sindicato e que a gente dê o apoio necessário para que esse sindicato cresça. A partir desse momento, a categoria vai se fortalecendo cada vez mais de maneira legal, com cartas sindicais. Quanto mais sindicatos, a gente consegue aumentar também o número de federações, que hoje, no Brasil, nós temos apenas 5 federações. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Norte e Nordeste. Outros estados não têm, Rio de Janeiro não tem, enfim, Minas Gerais não tem. Então nós precisamos aumentar o número de federações para fortalecer mais ainda o setor, politicamente e no âmbito sindical também. A FENATAXI é isso, é um grande apoio que a categoria, no modo geral, terá para, inclusive, fortalecer até os sindicatos que já existem, mas estão enfraquecidos financeiramente e até mesmo politicamente na sua região. A FENATAXI veio para reerguer esses sindicatos, porque o sindicato é o maior patrimônio que uma categoria possa ter, e a FENATAXI é isso, é um apoio grande para todo mundo. Me diga uma coisa, Fatioli, você tem uma ideia de quantos profissionais de táxi tem no Brasil? Sim. Aproximadamente de 450 a 500 mil taxistas no Brasil. No Brasil? No Brasil. Como tudo. Aqui no estado de São Paulo, cerca de 100 mil taxistas. No estado de São Paulo, que engloba todo o estado. As cidades também do interior de São Paulo, né? Dá cerca de 100 mil taxistas. Só que desses 100 mil, só aqui na capital, praticamente metade. 50 mil na capital de São Paulo, né? Não digo alvarás de táxi, digo profissionais taxistas.
Cerca de 50 mil, 150 mil. 50, 55 mil só aqui na capital. Porque na cidade me parece que ele existe entre 35 mil a 40 mil táxis Alvarás, de funcionamento. Isso, né? exatamente, Alvarás. exatamente. Agora tem aquele taxista que um táxi trabalha mais de um taxista, né? Por isso que tem mais taxistas do que alvará, né? Hoje tem cerca de 32 a 35 mil alvarás ativos na cidade, porém taxistas 50 a 55 mil ativos, porque trabalham credenciados para trabalhar com táxi. Dois em cada veículo, então por isso que tem menos alvará do que profissional. Trabalha mais de um turno, né? Sim. Né? Agora na cidade estão sendo sorteados mais 5 mil alvarás, então esses 5 mil alvarás até o meio do ano já estarão aí atuando para aumentar a frota do município, e aí aproximadamente nós teremos aí de 37 a 40 mil táxis nas ruas novamente. Se não me engano, eu estava lendo alguma notícia que dizia o seguinte: a Prefeitura de São Paulo vai sortear alvarás só para mulheres? Sim, desses 5 mil, foi destinado uma cota só para mulheres, outra cota só para carros híbridos e elétricos, e o restante preferencialmente para taxistas que hoje já estão há muito tempo no mercado de trabalho, trabalhando como taxista, e não tem o seu próprio alvará. Ele trabalha num carro de um outro colega ou de uma empresa de frota de táxi. Então, preferencialmente, esses taxistas que estão há mais tempo no mercado terão aí o benefício de ter esses alvarás. Como é que a Fenataxi viu essa proposta da Prefeitura? Eu achei ótima. A Fenataxi, inclusive, apoia que quanto mais táxis no Brasil ativos, melhor, né? Nós precisamos de uma frota de excelência, uma frota que faça o que cumpra o seu papel dentro da sociedade e que atenda à demanda do transporte individual no país. Não adianta você querer melhorar o setor, qualificar o profissional, colocar um carro melhor, instituir regras de disciplina para uma categoria e você não ter profissionais e carros suficientes para atender a demanda. Então nós precisamos sim de mais carros no setor, mas tem que ser de uma maneira ordenada. Também não pode encher, porque senão fica mais carros do que a demanda e a oferta e a demanda ficam desreguladas. Então, toda vez que as prefeituras, seja de qual cidade for, fizer um cálculo correto, um trabalho sério, um estudo necessário e chegar num número X de aumento de alvarás de táxi naquela cidade, a gente sempre acha ótimo e vamos sempre apoiar, com certeza. Ô Fatiola, vamos fazer um rápido intervalo e quando a gente voltar no próximo bloco, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos aplicativos. Aplicativo, taxista, será que existe um confronto entre os motoristas de aplicativo e os taxistas oficiais? Eu quero que você discuta sobre isso. Voltamos já. Colônia de Férias dos Comerciários de São Paulo. Venha conferir, situada na Avenida Guilhermina 240, Praia Grande. Em nossa colônia temos ótima acomodação para você e sua família. Quartos com mobiliários sofisticados e atendimento familiar. Temos à disposição grande infraestrutura de lazer, piscina adulto-infantil, brinquedoteca e muito mais. Temos também um ótimo restaurante no local para suas refeições. Venha passear e curtir nossa colônia. Usufrua do que é seu. Tenha dias maravilhosos na Praia Grande. Traga toda a sua família e seus amigos. Comodidade e lazer é aqui. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje, nosso entrevistado é Alessandro Fattioli. Alessandro é bacharel em Ciências Contábeis. Essa é a profissão dele, que ele frequentou faculdade, desenvolveu, trabalhou por mais de 20 anos como bacharel em Ciências Contábeis. Porém, o Alexandre, há 13 anos, é motorista de táxi na cidade de São Paulo. Ele estava aqui nos contando que a vontade de trocar de profissão era muito grande, mas encontrou muita dificuldade de se colocar no mercado. O Brasil, né, passando por dificuldades econômicas, né, que isso é uma realidade hoje no país, e casado,
com família, precisando manter a sua família, conversando com outras pessoas, outros profissionais de táxi, ele optou por ser taxista. Optou por ser taxista e se apaixonou pela profissão de taxista. Tanto é que, junto com um grupo de taxistas também, não mais na cidade de São Paulo, mas no Brasil, eles resolveram fundar a FENATAXI, Frente Nacional do Táxi. Essa entidade foi fundada agora em janeiro de 2023, já reúne, né, centenas de taxistas em todo o Brasil. Ele, como nos citou aqui, é uma espécie de guarda-chuva dos sindicatos de taxistas, das federações de taxistas. Não existe, na opinião do Fatioli, nenhum conflito de interesse entre a FENATAXI, entre os sindicatos taxistas e entre as federações de taxistas. Exatamente. Agora, tem uma questão que se discute muito, né? E os aplicativos? Será que os aplicativos são concorrentes do taxista? E os taxistas são concorrentes dos aplicativos? Existe essa discussão entre os profissionais dessa área. E o Fatioli está atuando muito em cima dessa questão também. Fatioli, eu queria que você me dissesse o seguinte, como agem os profissionais de aplicativo, os taxistas? Há conflito de interesse entre os dois lados? Sim, mas antes só vou terminar achei legal o que você falou, Maurão. É isso mesmo, a FENATAXI ela veio para unir as entidades, né? Nós não viemos para dividir, nós viemos para fortalecer. Então, nós estamos promovendo a união dos sindicatos, das federações e da própria FENATAXI e trazer de volta para os sindicatos os profissionais que se afastaram. Então, a FENATAXI é uma união da categoria, uma união de forças, um guarda-chuva. Quanto aos aplicativos, sim, existe um conflito de interesse. Foi uma briga muito grande no início de 2015. Eu participei de toda essa briga no Brasil inteiro. Como eu falei, fui chamado para participar de várias audiências públicas, participei de debates em rádio, TV. E tudo que nós falávamos na época não nos davam os ouvidos necessários. Infelizmente era uma coisa muito nova no Brasil, aplicativos, e as pessoas estavam encantadas com aquilo e não queriam nos ouvir. Tudo que nós falávamos que era correto e que hoje muitos especialistas estão falando as mesmas coisas que nós falávamos lá no passado e que são corretas, e ainda bem que antes tarde do que nunca. Os especialistas viram que os taxistas sempre tiveram razão, precisa ser regulamentado os aplicativos, porque senão fica muito desigual, não só a concorrência entre as atividades, mas também fica ruim para os profissionais que trabalham nos aplicativos, que são, desde que os aplicativos chegaram no Brasil, é uma espécie de feudo, né? Um feudo tecnológico. Os aplicativos, eles sugam as pessoas como uma espécie de suco de laranja, espremem até o máximo, pega o bagaço, joga fora e põe outro. Então eles espremem aquele ser humano trabalhando ali até o limite máximo. Quando ele não serve mais, ele mesmo não aguenta mais e não vai mais trabalhar, entram outros e o aplicativo continua nadando de braçada e o ser humano que se dane, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhum tipo de seguro. E com isso, o custo da operação é pequeno, fazem uma concorrência desleal com o táxi diretamente, indiretamente com os ônibus. Haja vista que aqui em São Paulo, vou dar o exemplo da cidade de São Paulo, que eu tenho certeza que isso acontece no Brasil inteiro, porque a gente conversa, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, muitas pessoas deixaram de usar ônibus para usar carros de aplicativo por causa do preço. Então o cara faz a conta. Nós estamos em 3. Daqui até ali vai dar R$17 no aplicativo, no ônibus daria 15, mas no ônibus nós vamos ter que andar até o ponto, esperar o ônibus chegar, aí nós vamos entrar, fica ali, né? Não tem aquele conforto todo, depois chega no destino, desce no ponto, anda até lá. Se a gente chamar um carro de aplicativo que é praticamente de graça, vai ser R$17, R$2 a mais, vai pegar a gente aqui na porta, vai levar a gente com mais conforto até a porta de onde a gente tem que ir, até o ponto B. Vamos de aplicativo. Só que esses preços são praticados porque eles não têm a fiscalização necessária, eles se negam a ser regulamentados, os aplicativos. Não estou falando dos profissionais que trabalham no dia a dia nas ruas. As empresas não querem serem regulamentadas, elas não querem recolher os impostos necessários, elas fogem da verdadeira natureza jurídica delas, elas são empresas de transporte, mas elas falam que não, que elas são apenas intermediários,
uma grande balela, porque ninguém contrata os aplicativos para ter serviço de tecnologia. As pessoas contratam porque elas querem se deslocar do ponto A para o ponto B, ou elas querem uma comida que seja entregue na porta da casa delas, né? Elas não contratam tecnologia. Então eles são sim empresas de transporte, fogem dessa natureza jurídica e com isso eles sonegam bilhões em impostos que poderiam ser investidos no Brasil em saúde, educação, saneamento básico, enfim, e não é investido porque eles ficam com esse dinheiro no bolso e mandam para fora do país para os seus vales de silícios e outras coisas mais. E uma coisa mais grave, né? E o profissional fica a ver navios, sem nenhum tipo de resguardo. Uma coisa mais grave, né, Fatioli? Em tudo isso, o profissional que trabalha ali como aplicativo, você falou em R$17, mas não é R$17 que ele vai receber. Ele recebe talvez 50% disso. Isso aí. Os 50% que ele recebe, ele tem que pagar gasolina, pagar o carro, manutenção do carro, risco de vida e sem nenhuma proteção da legislação. É isso. Ele está totalmente, então, totalmente quer dizer, abandonado. Uma questão, né? Só um detalhe aqui. O ministro do Trabalho, recentemente, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, recentemente, ele classificou os trabalhadores de aplicativo como semi-escravos. Do feudo tecnológico que eu te falei. Semi-escravo, por quê? Porque eles trabalham sem qualquer direito. Eles não trabalham para uma empresa, eles trabalham para um robô. Isso, um algoritmo. É o algoritmo então, que é o capataz. Hoje, atualmente, o algoritmo é o capataz de antigamente. É ele que escraviza o motorista, ele que prejudica o motorista. E as empresas lucram horrores e os motoristas trabalham como escravos. E olha, na época do feudo, os senhores feudais ainda se preocupavam com a moradia dos seus escravos, né? Eles davam ali a alimentação para o escravo e a moradia porque eles precisavam do escravo trabalhando no dia seguinte. Essas empresas do aplicativo nem com isso se preocupam. Se o motorista ou o entregador vai dormir na rua, vai dormir embaixo da ponte, não interessa. O importante é que no dia seguinte ele esteja alugado para continuar trabalhando. É um absurdo. Fatioli, a Fenatax está preocupada também com a questão da regulamentação dos trabalhadores em aplicativo? Sim, porque eles são nossos concorrentes, mas eles precisam ter uma concorrência justa, leal. Nós somos contra a concorrência desleal. Nós sempre falávamos isso. Nós não somos contra a tecnologia, nós somos contra a concorrência desleal. Se esses motoristas tiverem o reconhecimento de trabalhista, como eles têm que ter, porque eles trabalham para uma empresa, eles não trabalham para o governo, como nós fizemos. Nós somos taxistas, são profissionais autônomos, né, que prestam serviço para os seus municípios. E que nós somos regulamentados, fiscalizados, tarifados, tudo pelo poder público, né? E somos considerados por lei federal serviço de interesse público. Já os motoristas de aplicativo não são autônomos, não são empreendedores, tudo narrativa mentirosa. Eles são empregados, funcionários das empresas, pessoa jurídica que eles prestam serviço, entre aspas, mas eles trabalham para essas empresas e eles têm todos os direitos que todos os trabalhadores têm. Outra coisa, não é justo você, Maurão, você abre uma lanchonete ou um boteco no seu bairro ali, com um investimento sofrido, com um dinheirinho que você suou para ganhar, e contrata uma pessoa para trabalhar com você. Você está ali servindo uma bebida para o seu cliente, o seu funcionário vai fazer uma caipirinha para o cliente dele, corta o dedo. O que você vai ter que se responsabilizar por tudo. Você, pessoa jurídica do seu, você vai ter que se responsabilizar por tudo. Se ele for registrado em regime de CLT, ali vai ter a seguridade social dele. Se ele não for, você vai ter que arcar com tudo, porque senão você vai ser processado judicialmente e você vai se prejudicar fortemente. Porque ele tem que ter o resguardo, ele cortou o dedo trabalhando. Os motoristas de aplicativo e os entregadores, eles batem carro, se acidentam, o motociclista cai, machuca braço, perna, fica inválido, às vezes deixa de trabalhar e os aplicativos não se responsabilizam por absolutamente nada e ainda ajudam a desregulamentar o setor do INSS, porque cada vez mais pessoas estão se aposentando por invalidez, se beneficiando de aposentadoria, só que eles mesmos, motoristas de aplicativo e entregadores, 90% deles não recolhem o INSS mensal para contribuir com o sistema previdenciário. Isso está tudo muito errado. Tem uma coisa mais grave em tudo isso aí, né, Fatioli?
Se um profissional desse, né, é vítima de assalto e vem a ser morto, né, infelizmente, que ocorre algumas vezes, a família é completamente desprotegida. Exatamente, exatamente. Se um profissional cai na GM, na General Motors, por exemplo, citar uma empresa, se acontecer qualquer tipo de acidente de trabalho com ele, a empresa é responsável por tudo, né? E ainda guarnece pela lei a família, o familiar daquele funcionário, os motoristas e os entregadores. Então, essa disparidade, essa falta de regulamentação, esse atropelo das leis faz com que os motoristas e os entregadores fiquem totalmente desguarnecidos, um trabalho todo bagunçado e não tem um regimento interno que deveria ter, e isso causa, inclusive, é ruim para eles e para nós é ruim porque eles, com isso, promovem uma concorrência totalmente desleal com o setor de táxi, diretamente, e com os ônibus indiretamente, terminando por quê? Quando o cidadão deixa de utilizar os ônibus, a demanda do ônibus cai. Caindo a demanda do ônibus, a renda das empresas de ônibus também cai. Só que as empresas precisam manter aquela linha. Passagem, né? E aí o que acontece? Ou aumenta a passagem e tira dinheiro do bolso de quem não tem culpa de nada disso, ou as prefeituras tiram dinheiro do caixa para poder pagar o subsídio das empresas de ônibus, para poder manter as linhas para quem precisa. E esse dinheiro que é pago de subsídio, as empresas de aplicativo, em contrapartida, deveriam pagar um imposto para poder compensar, mas não pagam. Ou não pagam nada, ou pagam uma tarifa pequena de quilômetro rodado. Que esse quilômetro rodado que eles pagam é tão irrisório que não paga nem um quinto desse subsídio que eles mesmos causam para a prefeitura pagar para as empresas. Então, a regulamentação dos aplicativos ela é importantíssima para os motoristas e para os entregadores no âmbito CLT, da consideração das leis trabalhistas, mas também para todo o setor de logística de transporte do Brasil, porque sem a regulamentação, todo esse setor ele é desregulamentado, automaticamente pelo mercado. Fatioli, né? Nosso tempo está esgotado. Eu acho que você que está nos assistindo compreendeu perfeitamente qual é a finalidade da Frente Nacional do Táxi. É uma frente nacional que passou a existir como se fosse um guarda-chuva dos sindicatos, de taxistas, das federações e também um setor para proteger e para exigir que haja regulamentação dos motoristas de aplicativo. É isso. Isso vai trazer benefícios para todos. Eu agradeço a você, Fatioli, agradeço a você pela audiência e até o próximo programa. Temas que afetam o cidadão, a discussão de ideias de forma aprofundada, o debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar.